Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nas sublimes vibrações do Evangelho de Jesus, a buscar nesse manancial de amor o alento e a esperança em dias melhores para todos nós. Que estejamos imbuídos da motivação de servir em Seu nome, Senhor, encorajados em nossa fé e dispostos aos sacrifícios íntimos que hão de mobilizar as nossas forças para o progresso e a experiência do bem. Que as infinitas bênçãos do Seu amor, Senhor, possam recair sobre toda a humanidade, para que os nossos irmãos em humanidade se sintam profundamente abastecidos pela vossa misericórdia e pelo vosso amor. Aqui estão presentes solenemente os espíritos responsáveis por esse Evangelho, para os quais nos curvamos a pedir: ampara-nos nesta hora, Senhor. Faze de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Amar os nossos inimigos está contido em amar o próximo como a si mesmo, porque para que a gente possa amar o próximo, nós precisamos ter feito construções de obras. Nós precisamos já desenvolver um arcabouço de experiências ajustadas às leis. Precisamos ter recursos morais, maturidade do senso moral, para então podermos, com esse recurso, amar o próximo como temos nos respeitado, como temos sido dignos conosco mesmo. E para isso, a misericórdia divina nos oportuniza reencontros importantes, aqueles que ainda não aprendemos a amar, e que estão no rol dos nossos desafetos, que vieram acordar a nossa consciência, mostrando-nos quem somos. E quando esses reencontros acontecem, realmente nós evidenciamos quem somos. Pensávamos não ter crises de angústia, ansiedade ou até irritação e cólera, mas diante daqueles que ainda não amamos, essas emoções se manifestam e nos preocupam. Então o Evangelho vem mostrar para nós que o Espiritismo veio provar que esses espíritos desencarnados, que são hoje os nossos desafetos e, portanto, pretensamente nossos obsessores, não são outros senão as almas dos homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio. Quer dizer, pela caridade. Vamos entender então, essa frase nos chama bastante atenção. Quem são os desencarnados sofredores? Personagens das nossas tramas dissociadas da lei de Deus, que arrastamos como memórias vivas e que fazemos questão de acionar essas memórias entumecidas de emoções passionais, difíceis, de lutas, disputas, competições e outros traumas humanos. Então, é importante nós compreendermos que, para apaziguá-los na fúria que trazem, na proposta de vingança que elaboram, para apaziguá-los, ainda sem amá-los, nós temos que banir
sacrificar, extirpar o ódio de nós, nas derivações da mágoa, do ressentimento e de todas as manifestações dos sentimentos, ou melhor, das emoções doentes, né? Para que eu possa extirpar isso, por isso que nós iniciamos falando que para aprendermos a amar, nós temos que ter obras. Porque com qual recurso de experiência no bem eu vou lidar com os meus desafetos? Com qual recurso? Como eu vou desenvolver extremada indulgência, compreensão, tolerância, respeito pelo tempo evolutivo do outro, se eu não tiver construção de sentimentos? Isso seria impossível. E por isso que há reincidências de processos reencarnatórios, nós vamos repetindo os esquemas do passado, porque chegamos na vida, recebemos um processo de educação externo, que não tocou os nossos sentimentos e não mudou os nossos hábitos espirituais. Então, num processo de evangelização, na educação do espírito, o primeiro a se socorrer sou eu mesmo, que também tenho que me considerar dos mais necessitados, para então ter do que doar para o outro que está igualmente necessitado como eu, senão não haveria vínculo de obsessão. Então, extirpar de nós todo o ressentimento, toda a mágoa, né? Tudo aquilo que provoca o revide e a vingança, porque a obsessão nada mais é do que um processo de vingança muito bem urdido, muito bem estrategicamente bem elaborado, que são tramas muito bem trabalhadas. Mas para que eu rompa esse vínculo, eu não posso ter em mim o ímpeto da vingança, do revide. Precisa ficar claro, porque o espírito, ele se associa ao nosso pensamento porque encontra ressonância. Então o Evangelho está nos dizendo, não ter apenas por efeito impedi-los de fazer o mal. A caridade tem um efeito que tolhe o mal em nós, que é o que nós temos pensado bastante sobre isso. Vamos imaginar uma situação em que eu estou numa perturbação, não é aquele sofrimento que gera piedade das pessoas, mas estou num grau de perturbação, de irritabilidade, estou sendo inadequada, estou sendo inconveniente, porque isso acontece e alguém chega para nós e nos envolve no manto da caridade. Nos envolve na benevolência que é próprio daquele que chegou. Nos envolve na indulgência, naquele tempo de espera do outro, de respeitar que estamos extravasando uma dor que não sabemos lidar com ela, e vai nos sinalizar qual é essa dor. Esse espírito que nos chega encarnado, ele está nos trazendo uma oferenda. A caridade é uma oferenda. É uma oferenda que nós depositamos no sentimento do outro. O que compõe a minha oferenda? Do que eu trouxe de melhor em mim. E você? Você vai doar o que trouxe de melhor em você. Porque cada qual de nós tem as suas aquisições próprias, que são relevantes para todos. Então eu estou naquele momento de crise e até de impulsos agressivos, e alguém chega, me compreende, me ampara, não me questiona, não me critica, não me julga, está ali para me socorrer. Quando isso acontece verdadeiramente, todos os circuitos que geram a crise ficam interrompidos. Então, arrefece os impulsos, porque nem as pedras do fundo do mar são indiferentes ao amor. Por mais cruel possa ser o ofensor ou o desafeto, não é indiferente ao amor na forma da caridade. Ele recebe aquele bem-estar, inocula naquele campo mental que a vida pode ser diferente.
E nesse momento em que eu recebo a caridade do outro, principalmente se eu conseguir receber a caridade daquele que eu estou obsediando. Olha como é complexo. O pretenso obsediado, quando tem experiências no bem, ele pode ser caridoso com o seu obsessor dessa forma. Por quê? Porque dentro dele aquele mal já não existe. Quando existe, faz a vinculação obsessiva. Quando não existe, estamos no ponto de beneficiá-lo com aquilo que somos. As dádivas espirituais do que somos. E ao receber o influxo da caridade, o espírito não tem mais ânimo para ofender, porque o benefício que ele recebe é maior do que o malefício que ele deseja. Não tem força de expressão, porque o mal, ele é pequeno, ele pode ser intenso, mas ele tem um curto alcance. Em termos de ondas vibratórias, a frequência vibratória do mal longa, pode ser constante. Mas a do bem é ultra curta, luminosa. Então essa diferença de potencial faz com que o obsessor fique arrefecido, tolhido. Nos livros de André Luiz, nas reuniões mediúnicas bem amparadas, o ambiente fica eletricamente carregado, ionizado, e a constância de muitos anos de experiências no bem naquele ambiente físico, naquela sala, vamos dizer assim, com as emanações de todos que ali trabalham, encarnados e desencarnados, o ambiente fica tão equilibrado que quando o desencarnado, o sofredor, o pretenso obsessor entra nesse contexto, ele adormece, ele tolhe, porque o ambiente o constrange moralmente de tão elevado. Então, guardadas as devidas proporções, nós vamos entender que o nosso ambiente espiritual, pessoal, precisa ter um teor vibratório que beneficie o desencarnado até certo grau ponto. Por que até certo grau ponto? Porque a nossa responsabilidade é conosco. O nosso processo de espiritualização da existência é responsabilidade nossa. A construção dos nossos sentimentos nos cabe. E nós não temos que ter a ansiedade de que o outro faça aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse. Porque este outro, os nossos desafetos desencarnados, como temos dito todos os dias, estão sob a tutela de espíritos superiores. Mas eu preciso ter um campo vibratório que o abasteça, para que ele, ficando na espreita de saber se eu ainda sou aquela do passado, não encontre em mim nenhuma recordação. Esse é o processo da desobsessão. Porque o espírito desencarnado, ele traz fixações mentais de memórias traumáticas vividas conosco. Os séculos passaram, nós já não somos os mesmos, nós já estamos renovados, mas ele não, ele ainda está preso no passado. E se as nossas experiências mediúnicas são assim, às vezes um espírito se comunica numa reunião mediúnica, e nós estamos em 2022, e a gente pergunta, a gente diz em que tempo nós estamos, ele se assusta, porque ele está em 1420. Ele está parado, o campo mental dele, em cenas traumáticas vividas conosco, e que hoje nós trazemos a responsabilidade de ampará-los, porque ninguém conseguirá seguir deixando alguém na sua retaguarda. Isso é lei. Ninguém de nós progride, o nosso progresso vai até um ponto. Chega num ponto que eu sou convidado a olhar para trás. Quem eu deixei? Quem eu não amei? Quem eu não me reconciliei? Quem ainda não fiz do desamor um amor? Retornaremos todos.
juntos, fazendo bem para cada um deles. Ninguém progride deixando alguém na retaguarda. Haja vista a Alcione, que houve o progresso até grau ponto, mas ela não se permitiu seguir deixando alguém que fosse da sua responsabilidade moral. E veio pessoalmente, quando nem isso mais seria necessário para ela. Guardadas as proporções, nós estamos nesse momento de renovação planetária, né? E aquela regeneração íntima nos é solicitada assim, através dos desafetos. Então, nós trouxemos de Emmanuel uma página que chama No Culto da Caridade, para dizer assim: o processo caridoso do nosso dia a dia estabelece uma higienização na nossa psicosfera. O nosso campo eletromagnético, a nossa psicosfera, o nosso campo de radiação pessoal precisa ser limpo. Precisamos ser espíritos limpos. E o que macula as nossas construções, porque nós já temos sentimentos bons. Nós já não somos espíritos tão primitivos. Nós já temos, mas o que macula, obscurece, o que ofusca estes bons sentimentos são os maus hábitos do nosso pensamento, que Emmanuel vai elencar aqui para nós, dizendo assim: no culto da caridade, aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho, envenenando as chagas alheias. Há pessoas que se dizem verdadeiras, mas a verdade só é o Evangelho de Jesus. E tudo aquilo que não for o Evangelho não é a verdade, é um ponto de vista. E às vezes as nossas opiniões pessoais são pontos de vista muito pessoais. E que ao invés de socorrer, muitas vezes ferimos inadvertidamente. Porque a caridade, ela é... E aqui o Emmanuel está mostrando para nós que ela é de cada dia, de cada instante, de toda hora, que começa pela forma como eu penso e olho o mundo. Se nós pudéssemos fazer um trabalho conosco de mudança de foco, de lente, de filtro, como eu interpreto um fato, como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo. É com essa interpretação equivocada que nós encrudecemos na crítica. A crítica gera maledicência. A maledicência gera um teor vibratório terrível que passa a nos compor. E são esses espíritos desencarnados que vão encontrar ponto de conexão em nós nessas circunstâncias, no mal que ainda há em nós. Então, todas as vezes que a gente comenta aqui no Evangelho, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu sinto que é tão verdadeiro. Vou falar o que o Emmanuel está dizendo, depois a gente comenta. Ele diz assim: não comentes o mal, para que o mal não se estenda. Não te refiras à sombra, para que a sombra se não envolva o caminho. Olha que interessante. Nós temos dito isso tantas e tantas vezes, me perdoem a repetição, mas eu acho que é um alerta que os espíritos estão nos dizendo. Quando nós temos um mal-estar, a gente nunca sabe de onde vem, mas a notícia vem de nós mesmos. O mal que há em nós foi acionado pela nossa crítica, pelo nosso julgamento, pela nossa maledicência, porque entramos num estado de sombras. Então, se eu prestar muito atenção em alguém, com alguma característica, seja qual for, aquilo vai me compor. Daqui 1 minuto eu estou idêntica àquela pessoa.
Uma pessoa que eu não gosto de jeito nenhum e começo a dizer por que não gosto, já começa a compor. Porque se eu tivesse só bons sentimentos, eu gostaria dela também. Ora, se eu não gosto daquela pessoa, é porque em mim não está limpo o sentimento. Ok, nós somos espíritos imperfeitos, mas nós temos que fazer uma identificação de quem nós somos. Ao pé dos semelhantes, cala o impulso da maldição que começa na leviandade e na crítica. Eu vejo hoje que, a pretexto de sermos... eu vejo assim que o humor que a humanidade hoje aplaude é a leviandade da crítica. Aquilo que nós nos rimos tanto nos humores, né, nos programas humorísticos que estão sendo divulgados para o mundo, se nós prestarmos bem atenção, aquelas pessoas estão todas caricaturizadas de forma depreciativa, estão mostrando o pior do ser humano para nos fazerem rir, para criar uma sensação hilária no nosso pensamento. Olha, se eu estou rindo daquilo, eu estou no auge da perversidade da crítica para com aquela cena. Então, se junto aos doentes não te reportes a enfermidade, se respirando entre ignorantes, não reproves aqueles que ainda se movimentam nas trevas. Os amigos espirituais, que são nossos grandes modelos, os amigos espirituais, eles dão a palavra deles quando nós solicitamos, pelas vias intuitivas, na prece e tal. Quando nós solicitamos, mas eles não interferem. Eles não interferem inadvertidamente. Ele não reprova a nossa ignorância, ele não acentua as nossas enfermidades morais, ele está para servir. Esses padrões que Emmanuel está trazendo para nós, convenhamos, amigos, é plenamente possível. Não são coisas além da nossa escala evolutiva. Tudo que o Evangelho traz é pertinente ao momento evolutivo que estagiamos. Não é para daqui 100 anos, é para hoje. Isso é plenamente possível. Lembra-te de que é preciso esquecer a própria superioridade para que a lição não se converta em orgulho e que é necessário ofuscar o nosso propósito de evidência para que o ensejo da luz favoreça os necessitados de confiança. Obviamente que a palavra superioridade já revela em nós uma enfermidade derivada do orgulho, que o espírito que está para servir, ele é um espírito que não demonstra a sua grandeza porque ela se expressa por si só. E assim, nós vamos concluindo hoje essa mensagem do Evangelho de Emmanuel, que para que haja uma libertação dos grilhões obsessivos de um passado secular, nós é que precisamos ter obras, para que quando os desafetos se apresentarem, estejamos renovados em pensamento e sentimentos e que não encontre mais em nós nenhum ponto de conexão com o nosso passado. Olha que maravilha que o Evangelho nos mostra, o quanto é um grande bem na nossa vida o nosso processo de espiritualização da existência. Essa é a ação saneadora do processo de desobsessão natural. Quem não está francamente envolvido com isto pode estar sendo alvo ou está à mercê de legiões, de espíritos que nos arrastam e encrudecem em nós
aquilo que ainda não transformamos. Então, que estejamos bastante confiantes e esperançosos, todos que estão nos ouvindo nos processos difíceis espirituais, que o socorro a nós mesmos é o socorro do trabalho na caridade, na mudança profunda dos nossos hábitos, na forma de ver a vida, de estar com o próximo. É isto que Jesus espera de nós. Então nós vamos fazer a prece para encerrar. Amado Mestre Jesus, nesta hora feliz de nossas vidas, agradecemos a presença desses Espíritos que nos ombrearam neste momento, sustentando as nossas vibrações na base da esperança e do bom ânimo. Estejamos apostos, amigos. Os convites se renovam a cada instante. Que tenhamos olhos de ver as verdades cristalinas que nos chegam, os convites a servir que se nos apresentam a cada instante da nossa vida. E principalmente agradecer, Senhor, àqueles que ainda não aprendemos a amar e que vêm mostrar quem somos, para termos a oportunidade redentora da nossa transformação moral. Ampara, Jesus, a humanidade da Terra, que as caravanas espirituais arregimentadas pelo seu amor continuem no vigor da caridade, do bálsamo que alenta e que infunde esperança aos corações tristes e desvalidos do caminho. Que os espíritos responsáveis por esta casa possam ir ao encontro de todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para que recebam o atendimento e o socorro necessário. Assim, Mestre amado, confiantes e agradecidos, encerramos o Evangelho desta manhã, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre, e que assim seja.